sou Lucília Machado, sou terapeuta sistêmica, trabalho com as constelações familiares e hoje a gente vem para o nosso segundo dia do webinário de introdução à constelação familiar. Ontem eu conversei com vocês um pouquinho sobre o sistema e sobre as ordens do amor. Essas ordens que são as 3 leis que administram e que equilibram todos os sistemas. Então, só para a gente voltar um pouquinho, o que seria um sistema? Sistema é um conjunto de elementos, eles podem ser interdependentes ou não, e que criam um todo, normalmente um todo muito organizado. E sempre com um objetivo em comum. Então, eles sempre têm um objetivo a ser atendido. E os elementos desse conjunto, desse sistema, eles podem estar cientes ou não de qual é o seu papel e a sua função dentro daquele sistema. Então, todo sistema nós somos um sistema, o nosso corpo é um sistema, e ele tem o sistema pulmonar, o sistema digestivo, o universo é um grande sistema. Então, tudo que se molda a mais de um elemento torna-se um sistema. O nosso sistema familiar, ele é muito movido, ele é um sistema dinâmico, porque é um sistema que é totalmente influenciado pela sociedade. Então, a gente tem padrões de comportamento, cada país tem as suas tradições, e isso influi diretamente dentro da harmonia e do equilíbrio desse sistema familiar. E todo sistema, ele vai trabalhar por sinergia. Então, essa sinergia, ela ajuda com que um faça a sua função e impulsione esse sistema de maneira equilibrada. Quando não tem essa sinergia, principalmente dentro do sistema familiar, isso gera o que a gente chama de emaranhado, que aí vai trazer um desconforto total em todos os membros daquele sistema. Então é como se fosse aquelas peças de dominó. Quando um cai ou um sai do sistema, ele fica ali faltando, o sistema não consegue andar direito. Mesma coisa os ponteiros do relógio. Você precisa dos ponteiros dos minutos, dos segundos para que tudo funcione. Quando um para, fica impossível desse relógio continuar a funcionar. Então, quando dentro desse sistema uma das leis do amor ela é desrespeitada, então gera todo um transtorno, trazendo doença, trazendo falta de equilíbrio, trazendo desarmonia, sofrimento, falências, e vira uma grande confusão. Então, essa é a função do sistema, organizar. E aí eu quero contar para vocês hoje como é que é montado esse sistema familiar. Quem pertence a esse sistema familiar e como é que ele pode ser representado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui a gente tem um homem, uma mulher e um homem. Essas duas pessoas, eles vieram de outro sistema. Então, eles são um subsistema. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona e quem pertence a cada sistema. Aqui nós temos um lado feminino, aqui é o masculino. Ambos são um subsistema de um sistema original, que seria o pai e a mãe da mulher e o pai e a mãe do homem. Então, esses dois se unem para o relacionamento de casal. E eles têm atrás deles o seu sistema de origem. Grande equívoco quem pensa que vai casar e vai construir um novo sistema sozinho e dependente. Vamos começar tudo de novo. Vamos excluir todo mundo que está aqui e nós damos conta. Nós vamos embora, nós vamos criar nossa família e tá tudo certo. Ilusão, porque não dá para separar esse sistema. Pode ter 100, 200 anos, você será filha desse casal, filho desse casal. Então, esse subsistema se une aqui, cada um trazendo a sua bagagem, a sua história, os seus costumes,
as suas manias para fazer um relacionamento de casal. Ok. Desse relacionamento de casal nasce aqui uma menina. Uma menina que aí sim, ela é um subproduto desse sistema aqui. Só que se vocês olharem, esse sistema já está aqui, ó, carregando os avós. E aí, até onde vai essa dependência, essa codependência? Até 7 gerações. Até 7 gerações vai sendo influenciado dentro desse campo de informações. Então, quando a gente chega aqui, já tem muita história atrás. E como é que passam essas informações? Através desse campo morfogenético, que é um campo de informações que vem junto com o nosso DNA, isso já está comprovado, trazendo o quê? Informações de dor, de mágoa, de ressentimento, de padrões de comportamento, de dívidas, de injustiças. Todos esses sentimentos estão aqui dentro desse campo, desse sistema, até 7 gerações. Pode entrar, às vezes, os tios, não são sempre, só quando o impacto deles foi muito grande dentro do sistema, e às vezes tios avós, e aí muito raramente, mas 7 gerações diretamente aqui é manifestada. E qual é a outra forma de se entrar dentro de um sistema? Que aqui esse sistema aparentemente está fechado. Ninguém entra. Entra pelo um casamento, um relacionamento. Você entra dentro do sistema, mas você não carrega o destino, entre aspas, dos outros. Você entra com a sua bagagem aqui dentro do sistema. Quem mais entra dentro do sistema? Digamos que esse rapaz namorou uma moça, muitos anos, e se apaixonou por essa. Então, essa engravidou e ele, mais do que rápido, jogou ela para lá e veio para cá, deixando essa moça desmontada, que muitas vezes a gente percebe que as histórias existem e essas pessoas muitas vezes elas nem que se casam mais e carregam uma dor. Como eu falei ontem, existe uma das leis que é a lei do amor, o amor incondicional. E aí entra esse amor, que não exclui nem inclui, só é justo. Esse amor não permite que ninguém seja feliz nas custas do sofrimento dos outros. Então, essa pessoa precisa ser honrada, precisa ser vista, porque ela teve um relacionamento com esse homem. Então, ela conta dentro do sistema e ela entra para esse sistema como um excluído. E ela fica como uma excluída. Pode ser, não estou dizendo que é 100%, a constelação a gente tem sempre que abrir para ver o que o sistema diz. Pode ser que essa menina, filha desse casal, por ressonância, olhe para a dor dessa mulher. E sem saber, lembra que eu falei que os elementos nem sempre sabem qual é o papel deles dentro do sistema? E sem saber, eles carregam a dor dessa moça. E essa menina pode odiar essa mãe, porque a mãe é uma rival, dentro de um entendimento, isso tudo lá na psique dela. Ela não tem noção disso. Então, a pessoa age de uma determinada forma, sem nem entender por que está fazendo. Mas ela pode carregar a dor dessa mulher. Ok. Então, essa é uma forma de se entrar dentro do sistema. Aqui entram as amantes, aqui entram os filhos fora do casamento, todos entram aqui, do jeito que tem que ser, do jeito que foi. Então, se o marido tivesse tido um bebê, não, né, tivesse tido um bebê aqui, esse bebê entra, essa mulher, para ser feliz, se ela quiser, ela tem que incluir esse bebê como filho deste homem, irmão desta menina.
mas depois a gente fala sobre relacionamento. Então, qual é a outra forma de entrar dentro do sistema? Faz de conta que esse avô, em uma briga, matou uma pessoa, ou num acidente. De alguma forma, ela prejudicou muito essa pessoa com a vida dela, tirou a vida dela. Essa pessoa entra dentro do sistema, ou como cobrança, e muitas vezes pode entrar até, e esse aqui vai também entrar no sistema desse que morreu, porque aqui esse entra cobrando uma desigualdade, um crime que foi feito. E esse entra lá sendo cobrado também. Então, esse aqui está bem pesado. Duplamente ele vai ser cobrado. E essa pessoa vai agir dentro do sistema. Normalmente, esses emaranhados que são feitos lá atrás, quem é que acaba arcando com as consequências? As gerações futuras. Elas são quem arcam com todas as dificuldades que foram feitas. Por isso que é muito importante a gente equilibrar o sistema para que os nossos descendentes sigam livres, olhando só para a vida deles, sem a necessidade de carregar nada. Esse entra cobrando, mas se por acaso um desses aqui salvou a vida de uma mulher, faz de conta que esse avô aqui salvou a vida de uma mulher. Ele salvou, teve um ato heróico e ele salvou a vida dela. Ela entra também no sistema e ele entra no sistema dela. Aqui como uma coisa, uma energia boa, uma energia de gratidão. Então ela entra também no sistema. Quem mais entra? Faz de conta que os antepassados vieram para o Brasil de navio e fugidos de guerra e ficou lá no país de origem, não sei, pode ser Portugal, Itália, qualquer coisa, qualquer lugar. E saiu de lá fugido, sem honrar nada nem ninguém. Deixou lá uma mulher esperando que depois eu venho te buscar. E aí ele está aqui, nossos antepassados, essa energia de dor que está aqui, também influencia aqui. Se roubaram, quando chegaram no Brasil, teve disputa de terra, roubaram terras, emaranhado de roubo. Todo esse sistema também está aí, arcando com essas dificuldades. Por isso que a gente vê que tem famílias que perdem muito, tem pessoas que trabalham como se estivessem pagando uma dívida interminável e estão sempre trabalhando e perdendo. Pode estar ligado nesse fato de estarem realmente na energia da dívida. Também pode ser assim. E quem também é muito importante falar? Os abortos e os natimortos. As crianças que são abortadas e as crianças que já nascem mortas ou que não nascem, ou aborto provocado ou aborto sem provocar. O aborto provocado, normalmente, ele entra como um segredo. Porque, normalmente, pela sociedade, e aí entra de novo a sociedade, é proibido, feio, não pode, né? Então, os abortos, essa criança fica excluída. Então, digamos que antes de... Outro exemplo, tá? Digamos aqui que antes de haver esse casamento, eu vou pôr esse pessoal todo para trás. Essa moça namorou um rapaz e teve um filho. Engravidou. Só que o rapaz não assumiu. Ela namorava esse... Não vamos fazer esse caso. Ela não namorava esse ainda, ela namorava com outro, e esse outro fez um filho nela e saiu fora. Essa mulher, desesperada, sem saber o que fazer, abortou o bebê. O bebê vira um segredo e fica excluído. E aí, quando vem... Aí ela casou com esse homem, e essa menina que vem aqui como a primeira filha do casal, ela não é a primeira filha do casal. Aí entra a ordem.
Lembra da ordem e da hierarquia? Quem veio antes tem predominância, né, dentro do sistema. Por quê? Ela sabe, uma que energeticamente ela sabe que ela não é a primeira, porque dentro do útero, o útero tem uma energia. Então ali já sabe que passou um outro. E essa menina, além de. Olha como essa menina tá emaranhada. Além de já estar carregando aqui a dor da outra, ainda sabe que tá fora do lugar dela, que ela não é a primeira filha. Ela é a segunda. E falta algo. E aí ela se sente excluída 2 vezes. Excluída aqui por essa mulher e excluída por esse bebê. Ela representa 2 excluídos. O que acontece com essa menina? Ela não tem o lugar dela, ela não tem chão, é vazia. Então ela vive procurando. São as pessoas que normalmente têm depressão, têm pânico, não sabe o que está acontecendo, estão eternamente procurando. Então é muito importante observar todas as histórias. Não pode haver segredos. Os segredos geram esses emaranhados. Por quê? Onde teve segredo, alguém foi desrespeitado. E aí não entra nenhum tipo de julgamento. Se tirou, se foi tirado, se perdeu, se ganhou. Ninguém está aqui para julgar ninguém. O que tem que ser visto e colocado são todas as verdades. E não existe nenhuma verdade que fique eternamente escondida. Uma hora ela aparece. Porque o sistema faz com que isso apareça. Então, os bebês sendo incluídos volta a harmonizar esse sistema. Essa menina volta a ser a segunda filha e fica livre de carregar a dor da exclusão dessa criança. É muito simples excluir, né? É muito simples excluir. Então, essa é a forma realmente da gente... Eu vou mostrar uma outra coisa para vocês verem. Os animais, o cachorrinho e o gatinho. Essas figuras são puro amor. Então, elas entram no nosso sistema e elas vão querendo cumprir essas missões por nós. Pegar esse lugar que a gente, tipo, do bebê que está excluído. Então, eles querem tirar a dor da gente por amor. E tudo isso também aqui é por amor, gente. Essa menina está incluindo essa primeira namorada por amor. O bebê também precisa ser incluído por amor. É tudo amor. Tipo, esse avô que matou, ele pode ter sido excluído porque era um assassino dentro da família. E aí vem algum neto e vai olhar para ele e vai incluir. Como? Repetindo essa história. Representando esse avô. Para que alguém chegue aqui e fale, gente, ele matou sim. Ele tem já as dívidas dele para pagar. Não é que as pessoas fiquem impunes. Se vocês olharem o amor incondicional, ele não quer saber se esse é melhor, se esse é pior, todos são iguais. Então, assim como ele vai proteger, ele também vai punir. Então, a lei, não vai ter lei para esse cara que pagou, a gente simplesmente inclui e ele acabou, inclui aqui no coração. Sabendo que se aconteceu isso, algum motivo teve. E que a gente não consegue olhar as nossos filhos que estão tão perto. Como que a gente vai conseguir saber um emaranhado sistêmico que tem assim dentro do lugar? Uma outra coisa muito importante que eu queria falar, mostrando os bonequinhos. Aqui tem um casal, certo? Com toda essa confusão. Óbvio que esse casamento não vai ser legal. Então chega uma hora que esse homem sai desse sistema aqui. O relacionamento dos dois se quebra, mas o sistema, os vínculos com os filhos nunca se dissolve. Mas a moça ficou muito brava e esse homem sumiu. Então vamos lá. Esse homem pode ser um assassino, um estrupador. Ele já pode estar carregando coisa, repetindo coisa aqui do bisavô. E esse homem sumiu e essa mulher ficou com essas crianças. Em qualquer separação, a dor é forte e a mulher pega uma carga muito forte. E aí, no desespero, se revolta contra essa pessoa. Se revolta. Só que essa revolta, ela
ela não tem nada a ver com os filhos, porque o que os dois têm de relacionamento é deles. Se escolheram. Se escolheram. Energeticamente a gente se escolhe. Os dois se escolheram para criar esse sistema. Então, não tem vínculo como tem aqui. Que nem a gente não larga nunca um pai e uma mãe. Mas o marido não tem vínculo. Pode separar. Aí, o que acontece com essa mãe? Fica para esse filho. Seu pai não presta. Seu pai é um assassino. Seu pai é um estuprador. Pererê, pererê, pererê. Tá certo que se a pessoa tem um destino, é um estuprador, é um assassino, muitas vezes não dá para conviver, mas você não pode excluir. O papel é, filhos, seu pai não tem condições de estar aqui, mas ele existe. Metade de vocês é dele e vocês façam com a vida o melhor possível. Porque se vocês falarem mal desse pai, seu pai não presta, seu pai é um bandido, seu pai largou a gente, nós estamos passando fome. Essa criança vai querer olhar para esse pai. E por amor, ela vai repetir a história do pai para ser igual a ele. Então, qual é o melhor caminho? Qual é o melhor presente que nós mulheres que assumimos essas crianças fazemos para os nossos filhos? Dar lugar a esse pai, do jeito que foi. Se você tem, vamos colocar assim o nome, o destino de criar os filhos sozinha, faça, mas faça o melhor para esses filhos. O que acontece normalmente? A mãe se gruda nos filhos, principalmente os filhos homens, e eles ficam ali se colocando grandes, enormes. Vou colocar uma mulher, mas ficam grandes. Eu cuido de você, mamãe. O pai não prestou. Você disse que ele te abandonou, causou sofrimento, e agora eu tomo o lugar. E aí, essa criança, além de estar fora do lugar dela, fica sem força para ir para a vida e fica grudada na barra da saia da mãe. Essa criança não se relaciona com ninguém, porque no caso ela procura no relacionamento a mãe. E ela não tem força para dizer não. Não tem força para ir para a vida. Tem outro fato muito importante dessa pessoa que some, desaparece da nossa vida. Pode ser um pai, pode ser uma mãe. Muitas mães também vão embora, porque elas não têm força, elas não aguentam. Então a gente não sabe o que aconteceu aqui atrás. É só investigar. Investiga o que aconteceu aqui atrás, que você vai ver se é possível julgar. E aí, se essa pessoa vai embora, desaparece, deixa esses filhos, como quem diz, abandonados, muitas vezes eles vão inconscientemente, porque o destino deles é tão pesado que se ele ficar, ele vai prejudicar esse sistema. E aí, então, as crianças passam para o sistema da mãe, que é um sistema mais leve. Então, esse afastamento, quando a gente olha depois, e eu conheço isso bem de perto, eu conheço casos assim, esse afastamento é totalmente benéfico, porque se essa pessoa tivesse perto, ele tinha um destino tão pesado para carregar, que ia desestruturar todo esse sistema. Então, aí o Bert mesmo fala, é melhor que passe para a ordem do que tem mais condições. Pelo Bert Helling, numa separação, os filhos não precisam obrigatoriamente ficar com a mãe. Ele diz, e é muito legal, e hoje até o sistema jurídico está usando a constelação para os casos de separação, de divórcio, onde as crianças ficam no meio, né, alienação parental. Então, de que os filhos têm que ficar com quem tem mais equilíbrio emocional. Quem vai conseguir equilibrar mais esse sistema? Porque esse pai, muitas vezes, realmente não tem condições, mas a mãe tem muito menos. Porque ela está no ódio, na amargura, no rancor, e ela não vai desestruturar totalmente esses filhos assim para o resto da vida, até que eles consigam se libertar.
Outro jeito também de entrar dentro do sistema, e aí é muito polêmico, isso acho que dá um vídeo sozinho. As crianças que são adotadas. Essas crianças que são adotadas, elas entram no sistema, mas elas entram carregando o pai e a mãe original. Então ela vem, quem vai adotar precisa estar super ciente de que ela vem trazendo o seu sistema de origem. Porque aí fala, mas eu quem crio, sim. Só que aí criar, ele pode ser adotado por você, pode ser adotado por outro, pode ser adotado por outro. Mas a vida, só esses dois deram do jeito que podia. Do jeito que podia. Mas então eu vou adotar e vou pegar o pai e a mãe e colocar dentro da minha casa? Não. Mas essa criança precisa conhecer a história dela. Que se ela não conhecer a história dela, ela vai, quando crescer, se revoltar e procurar essa origem. Procurar essa origem. Conheço pessoas que nem sabiam qual era a origem, foram adotadas por um casal riquíssimo e depois, quando já estavam adultas, se drogaram e voltaram para a rua. Então o sistema puxa. É preciso ter conhecimento daquilo que está dentro da nossa vida e que não dá para separar. E aí quando você abre a constelação e que você vê o que está acontecendo, você tem então o poder de escolha, de escolher. Então quando você mostra para esse filho, você inclui para esse filho adoitado, meu filho, eu cuido de você e sua família é assim, assim, assim. Não é por contra, é explicar. Eles te deram a vida, mas eles não tinham nenhum tipo de condições de criar você. Então eles deram você de presente, para que a gente pudesse fazer o papel de cuidar de você. Mas o sangue que corre nas suas veias, metade é do seu pai, metade da sua mãe, e vamos honrar e incluir todo mundo. E aí, quando você sabe de tudo isso, você pode então fazer diferente, pedir autorização realmente para que faça o seu sistema diferente, honrando todo mundo, colocando todo mundo em ordem, todo mundo aceito, pode ser prostituta, pode ter matado, pode ter sido um aborto, pode ter sido o que for, mas todos pertencem. Todos pertencem. E eles entram dentro desse sistema. Essa é a parte que eu queria mostrar de quem é que faz parte do sistema. É um pouco assustador para quando a gente não conhece a constelação familiar, mas é puro amor. Dentro desse sistema que é representado por esse círculo branco, é o amor controlando, um amor em ordem, um amor em equilíbrio e um amor com todos pertencendo. Não tem como não ser feliz. Mesmo com as dores, mesmo com tudo, o amor apazigua o coração. E é assim. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Se tiverem alguma dúvida, pode colocar. Se gostaram, por favor, assinem o meu canal e a gente volta em breve. Muito obrigada.